O estrondo de um rifle de alta potência quebra a calmaria da tarde. Uma única bala atravessa o abdômen de Ivankov, e o mito de sua invencibilidade se despedaça no asfalto. Ele não morre instantaneamente, cai no chão, começando uma agonia que duraria 73 dias. Isso não foi apenas uma tentativa de assassinato, foi uma declaração de guerra. Quem era esse homem? E quem ousou puxar o gatilho contra um rei do submundo? Para entender o fantasma, é preciso conhecer o homem. Vyacheslav Ivankov nasceu em 1940 na República Soviética da Geórgia, filho de pais russos, mas cresceu nas ruas duras de Moscou. Desde jovem, ganhou o apelido de Yaponchik, ou pequeno japonês, por seus traços faciais ligeiramente asiáticos. Era um nome que, com o tempo, se tornaria sinônimo de medo e poder. Seu primeiro contato com a violência organizada não foi no crime, mas no esporte. Foi um lutador amador, uma experiência que lhe deu a disciplina e a força bruta que definiriam seu futuro. Sua primeira condenação à prisão veio por uma briga de bar. Ele sempre afirmou que estava defendendo a honra de uma mulher, plantando assim a primeira semente de sua imagem de bandido com princípios. Mas após sua libertação, a máscara da honra caiu. Ivankov subiu rapidamente no mundo do crime. Juntou-se a uma gangue que operava com uma astúcia aterradora. Usavam documentos policiais falsificados para entrar nas casas dos ricos. Uma vez lá dentro, saqueavam tudo sem piedade. Aqui nasceu a dualidade que o definiria: o lutador que defendia a honra e o predador calculista que usava o distintivo da lei para violá-la. Essa contradição foi a base de sua lenda. Para entender Yaponchik, é preciso entender a sociedade secreta que o forjou. Os Vori Bonfo Zakoni, os ladrões na lei. Eram uma irmandade de criminosos de elite, nascida na brutalidade dos gulags da era de Stalin. Eles se viam como os guardiões das tradições criminosas que a Revolução havia tentado apagar. Viviam sob um código estrito e inquebrável, o Vorovskoy Zakon. As regras eram absolutas. Um Vor devia renunciar à sua família, pois sua única lealdade era para com a Irmandade. Jamais podia ter um trabalho legítimo, vivia unicamente do roubo. E a regra mais sagrada de todas: nunca, sob nenhuma circunstância, cooperar com o Estado ou com a polícia. O código era uma rebelião ideológica contra o totalitarismo soviético, que exigia lealdade absoluta ao partido. Os Vori criaram um Estado dentro do Estado, uma sociedade paralela com suas próprias leis, seus próprios tribunais e sua própria forma de justiça. Quebrar o código era punido com a morte. Em 1974, entre os muros da infame prisão de Butyrka, em Moscou, Vyacheslav Ivankov foi coroado. Não foi uma promoção, foi um batismo. Seu corpo se tornou seu passaporte criminal. As tatuagens eram uma linguagem, um currículo de seus crimes e de seu status. Uma estrela de 8 pontas nos ombros significava: não me ajoelho perante ninguém. Uma igreja no peito com um número de cúpulas representava o número de condenações. Yaponchik não era mais apenas um homem, era um membro da realeza do submundo. A queda da União Soviética em 1991 desencadeou o caos, e desse caos emergiu Yaponchik. Após cumprir 10 anos de uma pena de 14, foi libertado misteriosamente. Os rumores falavam da intervenção de um político poderoso e de um juiz subornado. Em março de 1992, com um visto de negócios que dizia que trabalharia na indústria cinematográfica, ele desembarcou nos Estados Unidos. Instalou-se em Brighton Beach, no Brooklyn, o coração da comunidade russo-americana, um lugar conhecido como a Pequena Odessa. Sua chegada não passou despercebida. O Ministério do Interior da Rússia alertou o FBI. Um criminoso de alto escalão havia chegado para gerenciar e controlar as atividades do crime organizado russo no país. A imprensa e as autoridades não tardaram a batizá-lo de o Padrinho Vermelho. Mas existia outra história, uma que era sussurrada nos cafés de Brighton Beach. Dizia que Ivankov não era um emissário, mas um fugitivo, que ele havia fugido da Rússia porque o país se tornara perigoso demais até para ele.
Uma nova geração de criminosos, jovens, implacáveis e capitalistas, estava assumindo o controle e não respeitava os velhos Vori como Yaponchik. A verdade provavelmente estava em um ponto intermediário. A chegada de Ivankov foi um sintoma da corrupção que devorava a Rússia pós-soviética. E o mito do padrinho servia a todos. Ao FBI dava um alvo claro e visível. À mídia, uma história fácil de vender. E ao próprio Ivankov, uma aura de poder que o tornava temível em um novo território, fosse ela totalmente verdadeira ou não. O mito do padrinho intocável ruiu nas ruas de Nova York. O crime que o levou à sua queda foi uma extorsão. As vítimas eram Alexander Volkov e Vladimir Voloshin, dois empresários russos que dirigiam uma firma de investimentos chamada Summit International. A quantia em disputa era de quase 3 milhões de dólares, um empréstimo do Sharabank de Moscou que eles não haviam devolvido. Os sócios do banco recorreram a Ivankov para que os persuadisse a pagar. Aqui, Yaponchik cometeu seu maior erro. Um chefe da máfia moderna teria se mantido à distância, isolado por camadas de intermediários. Mas Ivankov era um vor da velha guarda. Seu código exigia envolvimento pessoal. Ele se reuniu com seus comparsas, planejou a extorsão e fez as ameaças ele mesmo. Esse envolvimento direto o tornou um alvo fácil para os microfones do FBI. Em 8 de junho de 1995, o FBI arrombou sua porta. Ivankov foi preso. Em seu apartamento, encontraram milhares de dólares em espécie e 7 passaportes falsos. Ele foi condenado por extorsão e conspiração a quase 10 anos em uma prisão federal. Para o FBI, foi sua primeira grande vitória pública contra a máfia russa. Ironicamente, o mesmo código de honra que o transformou em uma lenda nos gulags foi o que provocou sua captura na América. Ele era um criminoso analógico em um mundo de vigilância digital. Em julho de 2004, após cumprir sua pena, Ivankov foi deportado para a Rússia, mas não retornou como um homem livre. Esperava por ele um julgamento por um duplo assassinato cometido em 1992 em um restaurante de Moscou. Parecia o fim definitivo. Mas o que aconteceu a seguir demonstrou onde residia seu verdadeiro poder. Em 18 de julho de 2005, um júri o absolveu de todas as acusações. O motivo foi surpreendente. As testemunhas-chave, incluindo um policial que esteve na cena do crime, subiram ao banco das testemunhas e declararam que não se lembravam de nada, que nunca antes haviam visto Ivankov em suas vidas. Uma delas chegou a afirmar que o assassino era muito mais alto que o pequeno Yaponchik. A absolvição foi uma demonstração de força. Depois de uma década em uma prisão americana, sua influência na Rússia continuava intacta. Um poder nas sombras capaz de dobrar o sistema judicial do Estado. Ele havia desafiado a justiça americana e sobrevivido. Agora voltava para casa para provar que estava acima da lei russa. Sua lenda estava maior do que nunca. Livre e mais poderoso do que nunca, Ivankov assumiu seu último papel, o de juiz, um árbitro no violento mundo do crime. Era uma função tradicional para um vor v zakony de seu status. Mas o jogo havia mudado. Ele se viu envolvido em uma guerra sangrenta entre dois dos clãs mais poderosos do espaço pós-soviético, o de Aslan Vovô Hassan, o Soyan, e o de Tariel Oniani. Eles lutavam pelo controle de rotas de narcotráfico e negócios de jogos ilegais. O papel de Ivankov era ser neutro, mediar para evitar um banho de sangue. Mas ele cometeu um erro fatal. Quebrou a neutralidade sagrada de um juiz e tomou o partido de seu velho aliado, o vovô Hassan. Deixou de ser um árbitro para se tornar um combatente. A sentença de morte estava assinada. A ordem para matá-lo veio de um mafioso rival, Ilya Simonia, que agia em nome do clã Oniani. O motivo era frio, corporativo, redistribuir as esferas de influência no mundo do crime. E assim, em 28 de julho de 2009, o círculo se fechou. Ao sair do restaurante Thai Elephant, a bala do atirador o encontrou. Ele lutou por sua vida por 73 dias, mas finalmente, em 9 de outubro, o último ladrão na lei morreu. O funeral de Vyacheslav Ivankov, em 13 de outubro de 2009, foi um espetáculo. Um evento midiático que demonstrou seu status mítico.
Centenas de mafiosos de toda a antiga União Soviética vieram prestar suas homenagens, uma última demonstração de lealdade ao velho rei. As coroas de flores chegavam com mensagens da Bratva do Daguestão, da Bratva do Cazaquistão. A maior e mais elaborada foi um presente de seu poderoso aliado, o vovô Hassan. Sua morte deixou um vácuo de poder que foi rapidamente preenchido por organizações maiores e mais modernas, como a Solonsevskaya. O velho mundo dos Vori havia acabado. O legado de Yaponchik é uma contradição. Foi um criminoso real e brutal, mas também um mito inflado pela mídia e pelo FBI. Ele foi a ponte entre duas eras, a do Vori ideológico, que vivia por um código, e a da Bratva moderna, que vive pelo dinheiro. Sua morte foi mais do que o fim de um homem, foi o fim de uma era. A imagem que perdura é a de um enigma, um assassino com um código de honra, um padrinho criado por seus inimigos e, para o bem ou para o mal, o último e mais famoso ladrão na lei.